Graça e paz, bom dia. Eu sou o pastor Jefferson de Andrade, pastor da Igreja Presbiteriana do Cabo, e eu venho aqui para lhe fazer um convite. Nós estamos estudando tanto no culto de doutrina, nas quintas-feiras, às 19 horas, como na escola bíblica dominical, a partir das 9 horas da manhã, esse livro aqui, Bases da Fé Cristã, 20 fundamentos que todo crente deve conhecer, do teólogo Wayne Grudem. No momento nós estamos estudando sobre os atributos de Deus, aquelas qualidades que são características do seu ser e que de alguma maneira compõem as suas perfeições. Você que tem acompanhado esse nosso trabalho, que tem dado a sua contribuição, você pode participar conosco da videochamada. Nós utilizamos um aplicativo, o Google Meet, e se você clicar no link da descrição desse vídeo, você vai poder acessar essa videoconferência, através da qual você vai poder interagir conosco, fazer perguntas, tirar dúvidas, aprender um pouco mais acerca da Palavra de Deus. Saiba que você será muito bem-vindo, será um prazer tê-lo conosco. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. A nossa irmã Isabel, que ela esteja orando pelas famílias. Certo, irmã. Pelas famílias também nada. Certo, oremos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, Pai. Toda honra e toda glória seja dada a ti, ó Senhor. Obrigado, Senhor, por esta noite que tu nos concede, Senhor, por este culto, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse dia que tu nos concedesse, Senhor. Eu te agradeço, ó Pai, por cada coisa que tu concede nas nossas vidas, ó Pai. Eu te peço, Senhor, sei com cada família, ó Pai, família dessa nação, Senhor, cada família da nossa igreja, Pai, porque, Senhor, sem ti nós não somos nada, Senhor. Abençoa, Senhor, cada família, abençoa, Senhor, a minha família, Senhor. Eu te rogo, Senhor, pelas famílias que estão enlutadas, Pai, que perdeu seu ente querido, Pai, porque é muito ruim perder um ente querido, ou aqueles que também estão doentes, Senhor, nos hospitais, ou Pai, em casa. Eu te rogo, Senhor, por cada família, e fica conosco, Senhor. Abençoa, Senhor, cada família representada aqui nesta sala, Pai. Ser com todos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Eu gostaria de pedir a Vânia, a irmã Edivânia, que estivesse orando pelos enfermos. Edivânia? Estou aqui, irmã. Pai do Senhor. Amém. Gostaria que você estivesse orando pelo irmão Demário, pela irmã Betânia, Isídio, Lucinha, Bel, Edilon, Viana, Nalva, Maria, Benise, a mulher do pastor Osvaldo, Polu, Alice, Miriam, Nita, e também meu filho Aguinaldo, que está internado. Ele teve um AVC e está internado, mas graças a Deus ele está com a melhora hoje. Que a irmã esteja orando. Tá certo, irmã. Ora. Irmã, ore pelo meu pai, que ele vai fazer uma cirurgia. Tá certo, pai do carro. Por nada. Dê graça ao Senhor, porque Ele é bom, sua misericórdia dura para sempre. Senhor, eu te agradeço, Pai, por tudo, Pai, que o Senhor está nos dando. Perdoa nossos pecados, meu Pai, no agir, no falar, em pensamento, Pai. Amém. Pai amado, Pai querido, Tu és digno de louvor, Senhor, de toda honra e toda glória, Pai, porque Tu és príncipe da paz, Tu és o ômega, Tu és o onipotente,
Tu é Deus que cura, Deus que liberta, Senhor Deus. Eu te apresento, Pai, todos os enfermos, Pai, da tua igreja, Pai, de todos os nomes que a irmã Linda, Pai, falou, Pai, que o Senhor esteja à frente do irmão Ademário, da irmã Isabel, da irmã Mara, Senhor Deus, do Pai do Carmo, Senhor Deus, que o Senhor esteja à frente, Pai, que o Senhor já tomou a providência, Pai, porque o Senhor é médico dos médicos, Pai. Visita teus servos, Pai, neste momento, Pai. Eu te apresento, Pai, todos os pedidos que a irmã Linda falou, no nome dos teus servos, Senhor, que o Senhor esteja lá neste momento, curando, Pai, resgatando, Pai, dando vida, Pai, e sarando, Pai, porque na tua palavra fala que a ferida que tem, o Senhor cura, o Senhor tampa, meu Deus, porque Tu é Deus que liberta, Senhor, de todos os mal, liberta os teus filhos, Pai. Derrama a tua graça, Pai. Derrama teu bálsamo, Senhor, neste momento, Senhor Deus. Visita o lar, Senhor Deus. Visita os hospitais, Pai. Visita os médicos, Senhor Deus. Os enfermeiros, meu Deus. Visita as salas vermelhas, Senhor Deus. Visita a UTI, meu Pai. A casa de recuperação, Senhor Deus. Vai visitando, Pai, neste momento, Pai. O Senhor, a última palavra vem do Senhor. Cura, Senhor. Liberta, Pai. Afofa a cama, Senhor Deus, porque Tu és Deus poderoso, Pai. Me abençoa também, Pai, que hoje eu fui ao médico, Senhor Deus, o oculista, Senhor Deus, e eu vou ter que fazer uma raspagem no meu olho, Pai, de carne crescida, Senhor Deus. Toma a frente, Pai, vai libertando, Pai, tirando todas as carnes que tiver no meu olho, Senhor, vai afastando, Pai, que eu não preciso fazer, Pai, quando eu chegar não tenha mais nada, porque o Senhor é médico que cura. O Senhor é médico dos médicos, Pai, e eu creio, nós cremos no Senhor, Jesus Cristo, que o Senhor vai curar todos os seus filhos, Pai. Porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor é bom, e as suas palavras, Senhor, são alimentação para a nossa alma, Jesus. Fica conosco, Senhor, visita cada irmão que está neste momento, nessa sala, Pai. Também, Pai, visita aqueles que não estão podendo entrar, Senhor Deus. Também, Senhor Deus, visita a irmã Elta, Pai, esteja com ela, Senhor Deus, esteja com a família dela, Jesus. Visita, Pai, sai visitando teus servos, Pai. Visita o pastor Jefferson, Pai, que daqui a pouco ele vai trazer a palavra para a gente, Jesus. Visita a mãe dele, Jesus, esteja com a mãe dele, esteja com ele, esteja com o presbítero Meriano, Jesus, com o Renilton, Pai, esteja com todos os teus filhos, Pai, que está aí presente, Pai. Derrama a tua graça, derrama a tua misericórdia, Pai, na vida de cada um, Pai, que o Senhor dê uma noite maravilhosa, uma noite silenciosa, Pai, para cada um. Em nome do teu filho amado Jesus, que reina hoje eternamente. Eu te agradeço desde já. Amém. Amém. Eu quero convidar o pastor Jefferson para estar orando pelas pessoas que têm câncer. Aí eu coloquei aqui alguns nomes. Eu coloquei Terezinha, coloquei Vera, Joselina, Maísa e o cunhado de Anália. Aí que o pastor esteja orando pelas pessoas que têm câncer. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós, nesse momento, Senhor, nos pomos diante de Ti de maneira subalterna, de maneira contrita, Pai, de maneira confiante, colocando diante de Ti esse pedido tão urgente, tão necessário nessa hora difícil. Oramos por aquelas pessoas que padecem com o problema da enfermidade. O Senhor conhece cada um deles e o Senhor tem poder para lhes restaurar a saúde. Como aquele leproso, nós dizemos igualmente a Ti, se Tu quiseres, podes sarar essas pessoas que estão sofrendo com o drama do câncer. Uma enfermidade mortífera, uma enfermidade que, de alguma maneira, tira a dignidade das pessoas e acaba com a saúde física, mas nós cremos no poder do Senhor. Cremos que todas as coisas
que acontecem são subalternas ao Senhor, são subalternas à sua vontade, são subalternas, Pai, a tudo quanto o Senhor tem decretado desde toda a eternidade também, são subalternas à tua providência. Que o Senhor possa ajudar essas pessoas e, segundo o teu querer, lhes restaurar a saúde. E se não for a tua vontade, que o Senhor dê graça para que eles tenham a dádiva do contentamento e possam se manter fiéis a Ti em todo o tempo. Essa é a nossa oração, Pai, confiantes em Ti, em nome de Jesus. Amém. 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 Vou cantar um hino aqui para a honra e glória do nosso Deus. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas o teu nome dá glória. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está nosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo lhe faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está nosso Deus? E se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Amém. 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 Amém, irmã. A palavra está com o pastor. Paz, irmãos. Amém, pastor. Nós vamos agora dar continuidade. Cadê Luquinhas, irmã Vânia? Ia está amolecendo o dentinho dele na rede, pastor. Tá o quê? Ele tá amolecendo o dente. Ah, tá bom. Ele está na rede lá balançando. Viu? Certo. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que nós iniciamos a semana passada quanto à doutrina do homem. Falamos a semana passada do homem como uma criatura divina. Falamos também do homem como um ente, como uma criatura que tem por propósito, tinha no momento em que foi criado e tem como figura histórica o dever de glorificar a Deus. Nós fomos criados para a glória de Deus. E também mostramos com toda a clareza que o ser humano, ele é um ser de fronteira. Ele é um ser que está situado em um determinado limite. Que limite é esse? É o limite entre o espiritual e o carnal. É o limite entre o espiritual e o corpóreo. Nós temos uma alma que sobrevive ao corpo por ocasião do falecimento do mesmo. Então, quando o corpo biológico ele entra em estado de falência, a alma não sucede que ela também entre em estado de falência
ou, como dizem os adventistas, venha a cair num sono. Não. O nome disso é psicopaniquia. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos piamente, com base na revelação, que o ser humano, ao o corpo entrar em estado de falência, a alma, ela sobrevive. Então, nós já deixamos muito claro aqui que nós não acreditamos naquilo que é chamado de tricotomismo, que é a crença segundo a qual o homem ele tem alma, corpo e espírito, ou espírito, corpo e alma. Nós não acreditamos nisso. Daqui a pouquinho a gente pode até falar um pouquinho sobre essa questão, mas interessa-nos muito aquilo que anteriormente falamos. O ser humano é um animal que está nessa fronteira entre o material e o espiritual. O material porque é a dimensão onde nós estamos arraigados. Estamos presos pela nossa condição ao tempo e ao espaço. Mas, ao mesmo tempo, nós temos um ente espiritual, uma parte espiritual, que sobrevive ao corpo e que, sem ele, o corpo ele entra em estado de falência ou putrefação. Vejam que coisa interessante. Conquanto o espírito fora do corpo ele não tem a vida em plenitude, nós podemos dizer que, de alguma forma, ele é superior ao corpo humano. Haja vista que os antigos, eles cuidavam do corpo para que o intelecto, para que o espírito, ele pudesse viver bem. Então, isso é muito interessante. Hoje, cultua-se o corpo, cuida-se do corpo pelo corpo. Por estética, por vaidade, por um culto idólatra ao próprio corpo, mas não para que a alma ela seja nutrida pelo bem-estar que ao corpo é proporcionado. Hoje a gente vai dar um pulo e vamos falar um pouquinho sobre o homem como um ser criado à imagem e à semelhança de Deus. Vamos ler a Bíblia? Abra aí a sua Bíblia em casa, em Gênesis, capítulo 1. Gênesis, capítulo 1. Nós vamos ler do 26 até o final do capítulo. Eu sempre gosto de iniciar os estudos, mesmo que nós façamos essas introduções muito básicas, muito resumidas, nós temos por hábito ler a Escritura no início de cada estudo. Gênesis capítulo 1, a partir do versículo 26, diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, à imagem que Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, houve tarde e manhã, o sexto dia.
Aqui, como tenho assinalado, vemos que o ser humano, ele é uma criação. Semana passada nós até falamos, né, sobre a distinção, né, dos termos criação, criatura, e mostramos que conexão isso tem a ver com a nova criação. Mas é importante que nós afirmemos que o ser humano, ele é um ser criado na ordem natural das coisas, seja no mundo terreno, no mundo material, no mundo físico, seja no mundo espiritual. É importante que nós venhamos a entender o seguinte: somente Deus, apenas Deus, é um ser não criado. Ele não tem princípio, ele não terá fim, ele não está preso ao tempo, ele é autoexistente, independente, não carece de nada. Mas tudo quanto foi criado por este ser, que é Pai, Filho e Espírito Santo, tudo quanto foi criado por este ser, nós podemos dizer, foram criados, são criaturas. São seres criados. E dentre os seres criados, nós temos o ser humano. E quando nós lemos aqui a expressão façamos o homem, o verbo fazer aí, em hebraico, é um verbo chamado vayasem. E vayasem, ele está no modo que é o modo coortativo. O modo coortativo, ele designa vontade. Ou seja, é desejo de Deus nesse momento aqui, nesse instante, se é que a gente pode dizer tempo, o instante ou momento, que Deus não conhece o tempo como algo que é constitutivo, mas o fato é que Deus, ele, por vontade própria, sem ser coagido, soberanamente, ele resolveu criar o homem. E quando ele intenta, ele verbaliza, façamos o homem. Veja, o homem aí não é Adão. A alusão ao homem aí, ela é genérica. Inclui tanto o homem quanto a mulher. Ou seja, é perfeitamente aceitável a tradução, façamos o gênero humano. Tanto é que no versículo 27 diz assim: a imagem de Deus o criou, o homem e sua mulher os criou. Então, o gênero humano, macho e fêmea, Adão e Eva, o primeiro casal, eles foram criados por Deus com base na sua livre decisão, na sua livre e espontânea decisão de criar. Quando foram criados, diz o texto bíblico, tanto no versículo 26, quanto no versículo 27, que Deus os criou à sua imagem e semelhança. Alguém poderia objetar e ingenuamente objetar dizendo: imagem e semelhança são duas coisas diferentes. Não são. Elas não são. Elas não são, primeiro, porque existe uma coisa chamada paralelismo por sinônimos. Então, imagem e semelhança são sinônimos, são recurso literário. Também é um recurso retórico. E mais, se você observar aí, versículo 26, você tem a expressão imagem e semelhança, né? Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. No versículo 27,
Ele diz, criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Ele não diz a semelhança. Ou seja, aí você tem o zeugma. O que é um zeugma? O zeugma é também uma figura de retórica, uma figura de linguagem, onde se você se utilizou de 1, 2 ou 3 nomes e no próximo você omite, aquele nome está subentendido. Então, o que você tem aqui, na verdade, é um paralelismo por sinônimos ou de sinônimos, onde imagem e semelhança são termos equivalentes. Nós poderíamos dizer, sem prejuízo, são termos equânimes. A grande pergunta que fica para nós, e os teólogos têm discutido muito, eles têm se debatido muito, é o que é essa imagem e essa semelhança. Antes de nós adentrarmos nessa questão, existem algumas outras questões interessantes com relação à natureza do conhecimento que a Bíblia nos dá acerca de quem nós somos como criaturas, né? Para usar uma expressão do pensamento escolástico, nós somos entes por participação, sendo Deus o ente por essência. Tá certo? Então, o slide diz assim, se tudo o que a Bíblia falasse sobre nós mesmos dissesse que fomos criados para a glória de Deus, veja, se tudo que a Bíblia dissesse se resumisse a isso, que nós fomos criados para a glória de Deus, isso já seria uma coisa maravilhosa, mas não nos distinguiria realmente muito do restante da criação. Porque, vejam, se nós sabemos que os animais, a seu modo, limitado certamente, eles louvam a Deus, e nós que temos consciência, raciocínio, juízo, que temos razão, que temos intelecto, também louvamos a Deus, isso não nos tornaria muito diferentes. De algum modo nos tornaria, porque nós o fazemos tendo a plena compreensão do que fazemos, para quem fazemos e quando o fazemos. No caso dos animais, eles o fazem instintivamente. Eles são diferentes de nós. Por instinto, né? Eles fazem isso que eu chamei de louvar a Deus. Então, é o pássaro que canta, é o cãozinho quando está latindo, é o gato quando está miando e por aí se vai. Então, a cigarra, né, quando emite aquele som, está louvando a Deus. Nós temos o privilégio de, por meio do intelecto, sabermos que somos criados para a glória de Deus. Então, sabermos que nós fomos criados para a glória de Deus não é o bastante. Por isso que a revelação ela vai além. A revelação prossegue, ela progride. Aí vejam, o autor cita Salmo 19:1. Os céus declaram a glória de Deus e o firmamento proclama a obra das suas mãos. Ou seja, a própria natureza, ela por si só, ela já é uma atestação de que Deus deve ser glorificado. E assim como a natureza glorifica a Deus, nós temos o dever de glorificar a Deus. Aí o Grundy vai dizer, parte de nossa peculiaridade, o que nos torna especiais, vem do fato de que somos a única parte da criação divina feita à imagem de Deus. Vejam, alguns teólogos defendem, norte-americanos, que a criação, de modo geral, ela é imagem de Deus. Ela é imagem de Deus. Só que há um engano. Uma coisa é dizer que a criação, ela espelha os atributos, ela espelha as qualidades de Deus. Isso está dito em Romanos, capítulo 1.
Outra coisa é dizer que a criação, como muitos o fazem, ela é imagem e semelhança de Deus. A começar pelo fato de que o texto bíblico, de maneira muito clara, ele mostra que todas as coisas foram criadas por Deus, por meio da sua palavra, mas em momento algum é atribuído à criação, seja dos mares, dos céus, do firmamento, dos peixes, dos animais selváticos, de tudo quanto há. Muito interessante que no finalzinho do capítulo ele fala das sementes. As sementes que foram criadas por Deus. Nada disso recebe, segundo o relato bíblico, a alcunha de ser a imagem de Deus. Mas o texto aqui no versículo 26 diz, também disse, ou seja, na medida em que ele foi criando, passaram-se os 5 primeiros dias da criação, o homem não foi criado, e no 6º dia, o texto vai dizer, também disse Deus, muito provavelmente para si mesmo, uma vez que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos, certo? Veja que ele usa aqui o verbo no plural. O homem à nossa imagem. Isso não é interessante? Conquanto ele diga aqui, também disse Deus, ele usa aqui 2 verbos no plural. Façamos o homem e a nossa imagem. Então, isso torna o ser humano tão especial. Isso torna o ser humano objeto do amor e do cuidado da divina providência. Eu, certa feita, conversando com o professor Humberto, eu estava no 1º ano, seminário 2014, quando ele me perguntou, Jefferson, você sabe por que Deus proibiu que os israelitas, né, ele estava se referindo ao 2º mandamento da tábua da lei, né, não farás para ti imagem de escultura nem semelhança alguma. Porque Deus, ele não permitiu que imagens fossem confeccionadas para fazer a representação, seja da divindade. Eu disse, não sei, professor Humberto, não sei. Ele disse, é porque o próprio Deus, ele já fez uma imagem que lhe represente, que é o ser humano. Então, se há alguma imagem que deveria ter sido construída, que deveria ser trazida à existência, essa imagem é o ser humano. E não os deuses de barro, de pedra, de bronze, ou de qualquer outro metal, ou de qualquer outro material. Deus proibiu porque a imagem que ele desejou fazer, ele o fez. Retorno para o verbo, façamos. Ele expressa vontade em hebraico. Ele expressa um desejo imenso. E há quem diga que esse verbo aqui, ele pode ser traduzido também com um teor reflexivo, faço para mim. E realmente faz sentido porque o homem é criado como propriedade de Deus, né? Salmo 24 vai dizer isso, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Então tudo pertence a Deus. E repito o que disse, quando Deus ele criou o ser humano, ele criou o gênero humano, isso implica dizer que todo homem, toda mulher, todo o conglomerado que forma a espécie humana, de seres humanos, não somos animais, certo? Lembremos disso. Eles são imagem de Deus. Eles são exatamente imagem de Deus. Como criaturas feitas à imagem de Deus, fomos planejados para ser como Ele.
Vejam que coisa interessante. Houve um plano. O ser humano, ele foi criado por Deus, mas precedido por um plano. Existe um livro muito interessante chamado A Caixa Preta de Darwin. Darwin é o pai da teoria da evolução e o autor desse livro, Michael Behe, ele fala sobre a impossibilidade, por exemplo, de que da seiva, a seiva é aquele líquido, muitas vezes gelatinoso das plantas. Você pega um caule e você corta, você tem a seiva. E ele mostra a impossibilidade de que da seiva a coisa tenha evoluído para o sangue. Ou então ele fala sobre a complexidade de um olho, a impossibilidade de que o olho humano ele não tenha sido planejado. É de uma complexidade extraordinária, assustadora, impressionante. A complexidade do olho. Michael Behe vai falar, ele é um biólogo. Ele tem propriedade para falar. Então, essa história de que nós evoluímos através de um processo aleatório, isso é um conto da carochinha. Nós somos criaturas criadas e feitas precisamente à sua imagem e fomos planejados para ser como ele. Como ele em quê? Em várias coisas. Temos uma parte nossa não material, Deus é espírito. Temos razão, temos juízo, que é a capacidade de fazer determinados julgamentos, tá certo? E temos vontade. Os animais não têm vontade. Os animais agem por instinto e agem por impulso. Mas vontade, ela pressupõe inteligência. Então são muitos, né? O presbítero Sandro está dizendo que está cortando um pouco. Os irmãos me ouvem bem? Você consegue me ouvir, né? Joia. Vamos continuar. Logo, quanto mais entendemos sobre Deus, mais entendemos a nós mesmos. E quanto mais nos entendemos, mais saberemos sobre Ele. Vejam bem. Aqui, o Wayne Grudem, ele não deu o devido crédito a quem ele deveria dar. Certo? Me permitam. João Calvino. João Calvino, nas Institutas, livro 1, vai falar sobre o conhecimento de Deus. Tá certo? Vai falar sobre o conhecimento de Deus. E ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que, conhecendo a Deus, nós podemos conhecer o ser humano. E conhecendo o ser humano, nós podemos conhecer a Deus. Né? Ele diz aqui, nas Institutas, me perdoe a linguagem, essa é a edição que eu utilizo, ele diz assim, ó, o conhecimento de Deus e o conhecimento de nós mesmos são coisas correlatas e como se interrelacionam. O conhecimento de nós mesmos conduz-nos a conhecer a Deus. Aí ele diz aqui, primeiro parágrafo, a soma quase toda do nosso conhecimento, que de fato, como verdadeiro e sólido conhecimento se deva julgar, consta de duas partes, do conhecimento de Deus e do conhecimento de nós mesmos. Como, porém, de muitos zelos se entrelaçam, qual, entretanto, precede ao outro, e ao outro origina, não é fácil discernir. O que Calvino está dizendo aqui?
Calvino está dizendo, é certo que, conhecendo a Deus, conhecemos a nós mesmos. Conhecendo a nós mesmos, conhecemos a Deus. E a pergunta dele é, qual desses dois conhecimentos na nossa mente se origina primeiro? O conhecimento de nós mesmos ou o conhecimento acerca de Deus? Então ele diz que é uma coisa difícil de determinar, mas ele reconhece. Quanto mais eu me conheço, mais eu conheço de Deus o que de Deus em mim sobrevive ou existe, ou está infundido em mim. Então, esse pensamento de Calvino é interessante, porque ele elimina, por exemplo, essas ideias sem sentido, de que, por exemplo, possa haver uma moral sem Deus. De onde vem o nosso senso moral? O conhecimento daquilo que nós chamamos moral ou ético procede de Deus. É a partir dele. É na medida em que eu o conheço que isso passa a ser acentuado. Vejam o exemplo que o Wayne Grudem vai dar. Somos criaturas morais, feitas com um sentido inato do certo e do errado. Esse é um reflexo do perfeito senso de Deus sobre o certo e o errado. Eu vou dar um exemplo prático disto. Primeiro eu pergunto aos irmãos, para que cheguemos ao exemplo. Quando foi dado ao povo os 10 mandamentos? Quando foi dado ao povo os 10 mandamentos? Alguém pode me dizer? Os irmãos lembram quando é que os 10 mandamentos foram dados ao povo de Israel? Os 10 mandamentos foram dados, por não? Pastor? Pode falar, presbítero Sandro. Pastor? Pode falar. Após a saída do povo do Egito. Perfeitamente. Aí eu pergunto, José, o patriarca José, o grande patriarca José, ele é posterior à entrega da lei ou ele é anterior à entrega da lei? Os irmãos se Anterior. Como? Anterior. Ele é anterior. Muito bem. Perfeitamente. Mas como é que ele sabia que ele não poderia adulterar com a mulher de Potifar se as tábuas da lei não haviam sido entregues e ele ainda não sabia, por decreto divino escrito na tábua, que adulterar era pecado contra Deus? Como é que ele tinha esse senso do que é certo e do que é errado? Ele aprendeu com quem? Veja, por natureza, ele aprendeu com seus pais. Mas Deus, ao criar o ser humano, ele infunde na alma humana o senso do que é certo e do que é errado. Ele infunde na alma humana a capacidade de emitir esse julgamento. O certo é certo e o errado é errado. Por isso, nenhuma cultura, por exemplo, admite o roubo. As culturas não admitem o roubo. Na antiguidade clássica, ou na antiguidade oriental, melhor dizendo, o assassinato era justamente compensado pelo assassinato do assassino. Ou seja, de onde é que se tirou essa noção de que a vida é sagrada? E que quem tira uma vida tem que pagar com a própria vida. Estou falando da antiguidade oriental. Exatamente, o fato de termos sido criados como entes morais. Já falei aqui que Deus é um ente por essência, ele é o ser por essência, e como ser por essência, eu não digo que ele tem meramente qualidades morais. Ele é o padrão para toda e qualquer forma de moralidade. Então Deus, ele é justiça,
Deus ele é santidade. Já trabalhamos isso lá atrás, na questão dos atributos. E quando ele nos criou, vejam que justiça, santidade, pureza, equidade, hombridade, são atributos, né? E claro, a seidade, que é o principal dos atributos. Ou seja, quando Deus criou, ele nos criou portadores de certos atributos como esses. Verdade, moralidade, amor, justiça, misericórdia e tudo mais. Para que nós possamos fazer o devido julgamento do que é certo e do que é errado. Então vejam, no plano eterno de Deus, isso também estava imbuído. Ou seja, isso não aconteceu espontaneamente. Resolvemos desenvolver o senso de moralidade. Não. Deus planejou e executou em nós esse desejo que tinha de nos criar entes morais. Por favor, presbítero Sandro, eu vi que o senhor ativou o microfone. Esse sentido, pastor, inclusive o apóstolo Paulo, ele vai falar isso lá em Romanos, sobre essa questão de o homem, mesmo não tendo a lei propriamente dita escrita, mas ainda assim, tendo no coração, sabendo o sentido da lei, nós podemos, por exemplo, citar outra qualidade que procede de Deus e que o homem compartilha dela. Por exemplo, a criatividade. Quando Deus ordena ao homem que produza sociedade, tecnologia e coisas do tipo, nós observamos a que ponto a inteligência do ser humano chegou e a tudo que nós vimos ao nosso redor, e que reflete aquela qualidade criadora de Deus de fato ser um criador, de ter criatividade e produzir coisas. Então, eu particularmente acho que a criatividade humana, além de todos os outros indícios que o homem demonstra, são provas muito fortes com relação à existência do próprio Deus e aquilo que ele comunica na pessoa do ser criado. Existe um engano compartilhado por muitos de que... vejam como essa questão do conhecimento é importante. Alguém diz assim, o que nos torna seres responsáveis é justamente a moralidade. Mas vejam, se a moral ela é a base da nossa responsabilidade, essa moral ela tem que ser autoritativa. E o que é que nós vemos hoje? Não é o relativismo ético? Não é uma moralidade subjetiva, onde cada um diz assim, eu tenho o meu modo de enxergar a vida, eu tenho os meus costumes, eu tenho os meus hábitos, para citar Pierre Bourdieu. Então vejam, o que nos torna moralmente culpáveis é essa moralidade precedida por algo chamado conhecimento. É justamente o conhecimento de Deus, sobre Deus e sobre o mundo que Deus criou, que nos torna seres responsáveis. Então vejam que o conhecimento que nós temos acerca de Deus, que Ele mesmo na sua soberania planejou revelar a nós, como planejou nos criar para revelar esse conhecimento, é algo de extrema importância para que nós tenhamos uma relação com Deus boa, segundo a sua própria vontade. Isso tem que ficar muito claro. A nossa relação com Deus, que evidentemente estava embutida no plano que Ele mesmo intentou, é que nós possamos nos relacionar com Ele como Ele quer. E Ele disse a Adão, está aqui os mandatos criacionais. O mandato espiritual, o mandato social, o mandato cultural. E Deus explicou precisamente como Ele queria que o homem o servisse naquele estado de bem-aventurança ou de graça, para citarmos a expressão de Santo Agostinho. Vejam, Deus, Ele não apenas planejou criar,
como criou, não apenas intentou se revelar a nós, mas se revelou. Mas ele, além disso, ele nos mostrou como deveríamos servi-lo, temê-lo e adorá-lo já no Éden. É por isso que um teólogo como John Frame vai dizer que os homens hoje pecam por solidariedade a Adão. Isso é interessante. Condescendência. Certo? Além disso, não somos meramente criaturas físicas. Isso nós já o dissemos. Somos também criaturas espirituais. O que significa que somos um pouco como Deus, que é espírito pleno, simples, puro. Nosso espírito é um reflexo da natureza divina e nos permite um pessoal com ele. Vejamos outro exemplo. Nossa capacidade de pensar com ele, como ele, né? De pensar e processar informações, o que evidentemente é um reflexo do conhecimento de Deus. E nossa capacidade de nos relacionarmos uns com os outros, bem como o nosso desejo de estar em comunidade, é um reflexo da perfeita comunidade de Deus dentro da Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo têm sempre estado relacionados perfeitamente com o outro. Vamos começar pela nossa natureza espiritual, né? Há uma discussão, o teólogo Frame, nesse livro aqui, vai falar sobre tricotomia e dicotomia. Vou explicar para os irmãos. Tricotomia é a crença segundo a qual o homem é formado por 3 partes: corpo, alma e espírito. O que dizem os tricotomistas? O corpo é o caixão, é o invólucro, é a parte física criada por Deus. A alma é a sede da inteligência e das emoções, daquilo que o presbítero Sandro chamou de criatividade. E dizem os tricotomistas que o espírito é aquele que nos permite nos relacionar com Deus. Os dicotomistas não pensam assim. Eles dizem que o homem tem um corpo físico e alma e espírito são basicamente a mesma coisa. Aí os tricotomistas apelam para textos como 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, e Hebreus, capítulo 4, versículo 12. O que é um erro. Por quê? Porque nós temos uma infinidade de textos onde alma e espírito, eles se referem, por exemplo, à natureza de Deus. Eles se referem, por exemplo, ao fato de nós podermos adorar a Deus. Eu peço que os irmãos abram a Bíblia em Lucas. Vamos ler aqui o texto do Magnificat, o Cântico de Maria. Evangelho, conforme escreveu Lucas, no início do Evangelho, no capítulo 2. Certo? Eu vou pedir para algum irmão ler os versículos 46 e 47. Três dias após. Lucas 1, É perdão, um ou dois? 1, 46, 47. Lucas 1, 46 e 47. Isso. O canto de Maria. Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Vejam que alma e espírito designam precisamente a mesma coisa. Ambas estão relacionados com o louvor de Deus
com o reconhecimento prudencial de que Deus deve ser engrandecido. Eu participei de um debate com um amigo, foi um debate formal, mas numa livraria em Recife, e perguntei ao meu colega se Deus ele é alma ou espírito. Ele não me respondeu. Lá para as tantas ele disse, Deus é espírito. Eu digo, mas Deus não tem alma, não? Por exemplo, abra uma Bíblia aí em Provérbios. Provérbios. Capítulo 6, versículo 16. E outra pessoa abra a Bíblia em João capítulo 4. Provérbios 6, 16. E João capítulo 4. Outra pessoa em João capítulo 4, leia também o versículo 24. Vamos ler Provérbios 6, 16. Quem achou pode ler. Pastor? Pois não? Provérbios 6, 16. Isso. Seis coisas o Senhor detesta. Sim, 7 ele abomina. Que versão é essa, presbítero Sandro? Estou lendo o Almeida 21. Veja. A Ara diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina. Veja que ele está falando do ser de Deus. A sua alma, o seu ser. Ou seja, a sua natureza constitutiva abomina, certo? Aquilo que ele vai mencionar. Agora, João 4, versículo 24. Quem achou, pode ler. Eu vou ler, pastor. Pode ler, irmã Rosilda. Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aí eu pergunto, poderia perguntar ao meu colega novamente, né? Deus é alma ou ele é espírito? O seu ser é constitutivo do ser de Deus. Ser alma ou ser espírito? Logo se vê que alma e espírito, eles são uma única e mesma coisa. Tá certo? Ademais, quando Cristo estava na cruz... Reverendo? Por não? Mas a Bíblia diz que Deus é espírito. Não diz que, categoricamente, que Deus é espírito. E não que Deus é alma. Veja, esse é um outro erro que muitos incorrem. É fazer uma afirmação com base na natureza tácita de um texto. O que Westminster vai dizer no capítulo 1 da confissão? A confissão de fé de Westminster vai dizer que as verdades eternas da Escritura, elas podem ser obtidas por meio de citações explícitas, podem ser lógica ou implicitamente deduzidas. Mas vamos pegar, por exemplo, um outro texto. Já citei o de Lucas, capítulo 1, onde claramente alma e espírito estão relacionados com o louvor e o reconhecimento prudencial de que Deus deve ser reconhecido. Alma e espírito são uma coisa só. Mas vamos lá. Quando Cristo estava na cruz, um dos brados dele foi: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Para o ladrão que estava ao seu lado, ele disse assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando nós lemos o Apocalipse de João, no capítulo 2, capítulo 2 não, capítulo 6, o versículo 9, lá nos diz o texto que as almas que estavam debaixo do altar, e o altar você vai ver no capítulo 11 que estava no céu, está lá no texto, elas estavam no céu,
clamando por vingança. E como é que nós sabemos que o paraíso e o céu são uma mesma coisa? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 a 4. Ou seja, Cristo foi para onde? Para Deus. O que foi para Deus? A alma de Cristo ou o seu espírito? A mesma coisa. Alma e espírito são uma e mesma coisa. E tem um outro engano. Que os dicotomistas incorrem. Eles acertam quando eles dizem que o ser humano é um ser formado por dois elementos. Um elemento material e um elemento não material. Eu chamaria metafísico. Um elemento físico, que é o corpo, e um elemento metafísico, que é a alma ou o espírito. São uma mesma coisa. Não tem diferença. Mas o Anthony Huckman, uma interessantíssima, num livro chamado Criados à Imagem de Deus. O Huckman diz assim: o homem é uma unidade psicossomática. E qual é a prova cabal que nós temos disso? Chama-se a doutrina da ressurreição da carne. O que diz a doutrina da ressurreição da carne? Diz que o homem viveu, ele morre. Como é que se chama o período entre a morte e a ressurreição? Estado intermediário. Veja que não é um estado perene e não é um estado de plenitude. Passaremos a viver em plenitude quando? Quando acontecer a ressurreição. Já vivemos agora, de certa forma, plenitude. Por quê? Porque alma e corpo estão interligados, formando uma unidade composta. Na ressurreição por vir, viveremos em plenitude essa unidade psicossomática. A irmã Maria diz assim: como o Senhor disse em Hebreus 4:12, a repetição alma e espírito, já que não justifica a tricotomia, então seria, por exemplo, algum recurso tipo ênfase do texto? Sim. É o que nós chamamos de a repetição. É um recurso retórico para que você consiga dar ênfase, justamente o argumento que você levantou. Né? A ênfase, por exemplo, quando eu quero formar um superlativo, por exemplo, em hebraico, eu repito 3 vezes a mesma palavra. Né? Então, santo, 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 santíssimo. Né? Aqui também, mas para que nós entendamos bem essa questão de que não são partes distintas, leiamos o que nos diz o Evangelho de Mateus, capítulo 20. Deixa eu pegar o texto aqui. Certo? Mateus, capítulo 20. Deixa eu procurar aqui o texto aqui, que me bateu um branco agora. Está no Wayne Grudem, não é no John Frame. Eu peço perdão aos irmãos. A mente agora falhou. Deixa eu pegar aqui. O homem, a essência, 388. Ele vai refutar os textos que... o primeiro texto é Mateus 22, 37. E o segundo texto é Marcos 12, 30. Mateus 22, 37 diz assim, respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Tá certo? Aí Marcos no capítulo 12, versículo 30, ele vai além. Ele diz assim, respondeu Jesus:
O principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Veja, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então o homem não seria composto apenas de 3 elementos, mas de 4. Tá certo? 4 elementos. Se a gente for para Hebreus, capítulo 4, esse texto é muito interessante. Versículo 12, diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer dos gumes, e penetra, veja, ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então o homem seria formado por 5 partes. Então já se vê que o apelo para as palavras alma e espírito no mesmo texto é um recurso retórico, tá certo? É o que a gente pode chamar justamente de repetição, como recurso retórico para dar ênfase ao argumento. E qual é o argumento de Paulo, por exemplo, em 1 Tessalonicenses? É que Cristo reine por meio da santificação em todas as esferas da minha vida, da vida dos irmãos, de modo geral. E em Hebreus é que a palavra ela é capaz de penetrar em lugares que eu não posso penetrar. Por mais que eu possa ter uma retórica boa, por mais que eu tenha o dom do convencimento, por mais que eu use de palavras persuasivas, isso não é suficiente. Para quê? Para que eu possa penetrar nos recônditos mais sombrios da alma humana. Apenas Deus é capaz de fazer isso. Apenas a palavra de Deus é capaz de mergulhar no mais profundo de cada um de nós. Alguém ativou o microfone, eu não lembro quem foi. E queria fazer alguma ponderação. Fui eu, reverendo. Por não, presbítero João. Nessa perspectiva, né, tanto o texto de Hebreus quanto o texto de João 4, que nós acabamos de ler, ele nos leva, para mim, na minha aqui, agora, as indagações do ponto de vista dessa separação de alma e espírito. Que elas não são coisas semelhantes, e elas não são iguais, não são a mesma coisa. Veja, o texto de João é um texto onde Cristo está partindo da natureza espiritual de Deus para dizer que o culto tem que ser espiritual. Essa é a analogia que ele faz. É o que nós chamamos de univocidade. Existe uma relação. Deus é espiritual, portanto, o culto que se presta a Deus tem que ser espiritual. Ou seja, o apelo à natureza espiritual de Deus é muito mais para enfatizar a natureza do culto que nós devemos lhe prestar. No caso de Hebreus, você tem que ler Hebreus capítulo 4, 12, né, à luz do contexto anterior. Do que ele estava falando? Ele estava falando do descanso. Assim que ele termina de expor a teologia do descanso, aí ele vai mostrar que aqueles a quem será dado o privilégio de viverem a experiência do descanso, esses mesmos são aqueles que são perfurados pela palavra. Não sei se perfurados é a palavra correta, mas pervardidos pela palavra, cheios da palavra. São pessoas que tiveram os olhos iluminados pela palavra. Tanto é que depois ele vai falar de Cristo como o nosso sumo sacerdote. É uma sequência, onde ele começa com descanso, fala da palavra, fala do juízo e fala do intercessor. Então, a meu ver, não há uma relação unívoca entre os dois textos. Um texto ele está tratando com a samaritana, está tratando da necessidade da conversão, do culto a Deus, do falso culto que os samaritanos prestavam, e ao mesmo tempo dizendo, por que Deus não aceita o culto de vocês? Porque vocês não são espirituais.
Deus é espírito e, portanto, para adorá-lo nós temos que ser espirituais. Temos que ter, digamos assim, estar embebecidos dessa espiritualidade que Deus requer por parte daqueles que o adoram. Pode falar, Alexandre. Eu entendi assim, o equívoco que o presbítero João cometeu por não considerar a estrutura do texto de Provérbios, que é uma diferença de literatura entre os dois textos. Então, nós temos um provérbio, um tipo de literatura, e aí no Novo Testamento nós temos uma literatura descritiva. Mas eu queria ler para os irmãos um texto, lá em Ezequiel 18, no versículo 20, onde ele diz assim: alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do filho ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. O que quer dizer? A palavra alma, que está lá em Provérbios, ela é polissêmica. E como afirmou que o texto de João afirma de fato que Deus é espírito, mas o texto de Provérbios não afirma, é um equívoco, porque a palavra alma, no Antigo Testamento, é muito utilizada para dizer respeito ao ser como indivíduo, literalmente. Então, por exemplo, Deus deu ordem que se produzissem almas de seres viventes. Não é que Deus deu ordem que se produzisse almas como algo imaterial, mas o texto está falando, de fato, de um indivíduo como habitante, como um ser existente. Então, quando o Provérbios fala, usa a palavra alma direcionada a Deus, está falando de alma no sentido de que Deus é de fato um ser. A alma faz parte do ser de Deus. Reverendo, eu fui citado. Reverendo, eu fui citado. Por não? Eu fui citado. Eu quero dizer que não cometi equívoco algum, certo? Por não. Não cometi equívoco algum, presbítero Sandro, com relação ao que eu coloquei. Eu estou seguindo uma lógica de pensamento que está sendo dito. Por isso que eu questionei. A minha questão é essa questão dessa separação. Eu disse, o texto literal está dizendo que Deus é espírito. Eu não estou nem considerando o que o pastor disse, que evidentemente que como um bom presbiteriano tem que olhar o texto todo e o contexto todo, tá certo? Por isso que eu não cometi equívoco com relação a isso. Nesse caso específico, como eu estou dizendo, estou exatamente puxando uma discussão que está sendo dito, e a minha preocupação é exatamente essa. Estou falando de tricotomia, de dicotomia, essas coisas todas. Agora eu pergunto, por isso que eu estou colocando, qual é o estudo com relação a isso? Qual é a nossa, o que nós estamos estudando, e saber qual é a posição da igreja com relação a esse estudo? Qual é a posição da igreja? Eu estou querendo isso, presbítero, com relação ao que foi dito, tá certo? A igreja presbiteriana, de modo geral, ela tem adotado duas posturas. E, na verdade, são co-irmãs. É a postura da dicotomia, onde afirma-se que o homem é dotado de corpo e de alma, ou espírito. Isso é muito comum entre nós. E a posição defendida pelo Anthony Huckman, que é a da unidade psicossomática. Aqui prefere enxergar não o homem como um ser bipartite, mas como uma unidade composta. E essa unidade composta, evidentemente, é uma parte material e uma parte não material. Então, existem, por exemplo, o Berkoff, ele é um dicotomista clássico. O Berkoff, o Bavinck, o Altk e outros. E o Huckman e boa parte da tradição holandesa
defendem a unidade psicossomática. Eu, particularmente, estou com o Huckman, né? Mas, de modo geral, nenhuma das duas posições trazem prejuízo para a igreja reformada. Os reformados podem ser dicotomistas, como podem defender a unidade psicossomática. O pastor Renildo ativou o microfone dele, eu vi. Reverendo Renildo? Paz, amados. Paz, querido. Não, eu estava aqui ouvindo esses embates, é importante, muito importante, e eu ia falar exatamente o que o reverendo acabou de falar, né? Que existe essas correntes dentro da concepção reformada, né? Agora, para que a gente possa... Eu também comungo com o pensamento dicotomista, logicamente, aí eu iria sugerir, reverendo, que pudéssemos ter, se eu elaborasse um estudo mais especificamente sobre essa questão dicotomia e tricotomia, que é interessante, é um tema interessante, né? Para que a gente pudesse aprender um pouco mais sobre esse tema. É um tema gostoso de se tratar, não é verdade? E aí, com certeza, quando puxarmos esse tema, estudarmos esse tema, aí a gente vai ver a luz da Bíblia, e aí a gente vai ficar mais à vontade para tomarmos as nossas decisões. Estou falando nós em sentido de igreja, né? É importante estabelecer os termos para que aí você diga, ó, essa linha que a Bíblia apresenta, historicamente a igreja caminha com esse pensamento, e aí vai ser interessante, porque senão a gente vai ficar, assim, trabalhando muito dentro desse tema agora, mas num espaço um pouco limitado. Então, eu gostaria de sugerir isso e avançar, que realmente é muito gostoso trabalhar sobre esse tema. Ok, irmãos? Tranquilo? Muito boa sugestão. Podemos sim marcar um estudo e a gente abordar essa questão. Eu me recordo explicitamente no seminário presbiteriano, todos os professores que tive, com exceção de um, eram dicotomistas. E quer dizer, eles não eram dicotomistas. A maioria hoje defendiam o pensamento do Huckman, o homem como uma unidade psicossomática. E alguns dicotomistas, e um só era tricotomista. Eu só me lembro de um professor, né? Mas é uma posição extremamente rejeitada nos círculos reformados, né? Extremamente rejeitada nos círculos reformados. Eu estou aqui com essa teologia sistemática do Robert Cover, onde ele faz uma apresentação muito interessante dos dois pontos de vista, tanto da dicotomia quanto da tricotomia, sendo ele mesmo alguém que defende o dicotomismo. Então, é uma posição muito frequente no nosso meio. Vejam, já são 20h38, né? Nós vamos abrir agora espaço para que os irmãos possam fazer uma ou outra indagação, e na próxima semana vamos dar continuidade ao estudo, né? Na próxima quinta-feira. Então, se os irmãos tiverem alguma questão ainda, poderão colocá-lo em pauta para que a gente possa estar dialogando aqui na medida do possível. Uma coisa que tem que ficar clara é o seguinte: embora a ação reformada ela defenda quase que unanimemente a dicotomia, e do Huckman para cá a unidade psicossomática, não é uma heresia a tricotomia. Ela não fere nenhum ponto cardeal da doutrina cristã. A gente chama de uma posição divergente. Os pais da igreja chamariam de opinião particular. Eles chamavam de teologúmena, certo? Então, se um pastor ou um presbítero ele defende o tricotomismo com base em argumentos exegéticos, nós vamos encarar isso como um ponto de vista particular, nunca como uma heresia. É como um presbiteriano
Veja, um pastor não pode, por conta dos votos que fez, defender o dispensacionalismo, né? Aquela teoria segundo a qual existem 7 eras, né? E que a 70ª semana de Daniel ainda está por se cumprir na grande tribulação. Ele não pode por uma questão de votos que fez. Mas não é uma heresia. É uma opinião divergente. É como essa questão de pré-milenismo, amilenismo, pós-milenismo, são opiniões. Certo? Então, isso tem que ficar claro. Não é uma heresia, mas, a meu ver, o tricotomismo ele está eivado de limitações. Mas a gente vai marcar um estudo sobre esse assunto, com os argumentos devidamente expostos. Tá certo? Existe uma terceira posição também, que é chamado de monismo antropológico, que a gente pode expor também no momento em que estivermos estudando esse assunto. Pelo que eu vi, não temos nenhuma indagação. Nós vamos orar agora. E no final eu tenho alguns avisos para dar referente à Igreja do Senhor. Vamos orar? Senhor, nós te somos gratos, nós te bendizemos e queremos manifestar o nosso agrado em termos sido alcançados pelo Senhor por meio das orações, dos cânticos e do estudo que foi ministrado, crendo que o Senhor soberanamente tem nos conduzido nessa nossa busca espiritual, por crescimento, por edificação. Ó meu Deus, nos ajude, tenha misericórdia de nós, é o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, mais uma vez. Desta feita eu quero agradecer a você que assistiu à nossa programação, nos deu a honra de assistir o nosso vídeo. Quero de coração agradecer a sua audiência e quero lhe fazer um convite, um incentivo. Quero lhe incentivar a se inscrever no nosso canal. Se inscreva no nosso canal, clica lá no sininho. Todas as vezes que nós gravarmos um vídeo novo, você vai receber. Deixe o seu joinha, vai ajudar o nosso canal. Ore pelo nosso canal, divulgue o nosso canal. O propósito desse canal é que pessoas possam aprender um conteúdo bíblico saudável e possam ser ricamente abençoadas, assim como você, que tem nos dado a honra da sua presença e tem sido abençoado por Deus. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família.